E aí, literários, eu sou a Rebeca Carpinelli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso gostem do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E a gente vai continuar a nossa lista aqui de livros de terror que tiveram suas adaptações. E eu fiz já um vídeo na semana anterior de 6 livros que eu selecionei, falei um pouquinho dos livros, das adaptações, e a gente vai seguir aqui mais uma lista com 6 livros, e vai ter um livro extra, um livro bônus aí no finalzinho do vídeo, no final dessa lista, de um autor de terror contemporâneo, um autor atual aí que eu tenho gostado bastante dos livros deles. Então vamos seguir aí no primeiro livro dessa lista. O primeiro livro, coincidentemente, é do mesmo autor do primeiro livro, do primeiro vídeo, Ian Levin. Esse aqui é Mulheres Perfeitas. O livro foi publicado em 72, o filme foi lançado em 75. É aquele mesmo autor do Bebê de Rosemary, que está na outra lista. E aqui a história se passa na pacata cidade de Stepford, onde as mulheres são esposas perfeitas e submissas, escondendo uma verdade sinistra e gerando uma tensão constante aí no livro. O livro ele explora temas como papéis de gênero, controle e o papel da mulher na sociedade, sendo publicado durante uma época aí de grandes mudanças feministas. A obra gerou 2 grandes adaptações para o cinema, uma na década de 70 e outra em 2004, com a Nicole Kidman ali como atriz principal. E além de consolidar o termo Stepford Wives para descrever mulheres submissas ou robóticas, a obra também foi considerada um thriller psicológico perturbador. Vale a pena assistir e vale ressaltar que a adaptação de 70 ele é bem mais fiel ao livro, e já a de 2004 ela tem um final completamente diferente. Eu fiz uma resenha aqui para esse livro no canal, tem um vídeo aí, tá bem legal e é bem perturbador esse thriller. O segundo dessa lista é um dos meus filmes preferidos. Eu acabei assistindo o primeiro filme, depois eu fui ler o livro também eu adorei, e é Advogado do Diabo, do Andrew Niederman. O livro ele foi publicado em 1990, o filme foi lançado em 1997 e conta a história do Kevin, um advogado ambicioso que vai trabalhar em uma firma em Nova York e acaba descobrindo que o seu chefe, o John Milton, tem uma natureza enigmática e maligna. Aqui mistura terror sobrenatural, corrupção moral e suspense psicológico. E o filme com o Keanu Reeves, o Al Pacino, a Charlize Theron, manteve a mesma premissa de um advogado contratado por uma firma comandada pelo diabo. Mas o filme ele apresenta diferenças significativas no enredo e no desenvolvimento dos personagens em relação ao romance original. E falando dessas diferenças do livro e da adaptação, o livro explora mais a psicologia dos personagens e o filme foca no suspense sobrenatural e nas atuações dos grandes atores. Uma grande mudança é da personagem da Mary Ann, a esposa do Kevin. Ela tem a sua espiral de loucura muito mais desenvolvida no livro do que no filme. E a principal mudança é o final. Tanto o livro quanto o filme possuem finais impactantes, mas tomam rumos totalmente diferentes. O filme ele adota uma abordagem mais cinematográfica, já o livro ele tem um final muito mais sombrio e cruel. E tem uma grande alusão, dessa história, que é o nome do personagem do Al Pacino, John Milton. É uma clara referência do autor de Paraíso Perdido, temática comum ali em ambas as obras, que é citado muito trechos desse livro. E para quem assistiu ao filme e gostou como eu aconselho a ler o livro. O livro ele é totalmente diferente, ele é muito mais cruel do que no filme, ele é muito mais sombrio, o terror psicológico está muito mais presente aqui, é um livro ali que você termina e fica aterrorizado. O próximo dessa lista é um grande clássico que mudou ali todo o cenário do terror e influenciou várias outras obras que vieram depois desse livro aqui.
Psicose, do Robert Bloch. O livro foi publicado em 1959, o filme foi lançado em 1960 e conta a história do Norman Bates, um homem com problemas psicológicos graves que administra um motel isolado. Aqui a história foi inspirada parcialmente no serial killer Ed Gein. Mistura suspense, terror psicológico e assassinatos brutais. O livro Psicose se tornou um grande sucesso e um ícone do horror, consolidado pela adaptação cinematográfica do Alfred Hitchcock, em 1960. E a obra antecipou o fenômeno dos serial killers e influenciou toda a cultura pop, com o personagem Norman Bates. O quarto livro é Ghost History, do Peter Straub. O livro foi publicado em 1979, o filme foi em 1981. E a trama acompanha 4 velhos amigos que se reúnem ali para contar histórias assustadoras. Só que o grupo é forçado a confrontar um segredo do passado quando um erro grotesco feito ali na juventude volta para assombrá-los. O filme ele foi dirigido pelo John Irving e estrelado por lendas ali de Hollywood. Mistura terror psicológico com sobrenatural e mostra como o medo pode corroer a vida de todos. É frequentemente citado como uma das melhores histórias de fantasma e um dos melhores livros de terror. Um dos maiores clássicos do terror, O Corvo, do Edgar Allan Poe. O poema ele foi publicado em 1845 por um dos mestres do terror e gerou várias adaptações famosas para o cinema. E uma das mais celebradas foi o longa ali, Cult, de 1994, marcado pelo trágico falecimento do protagonista, o Brandon Lee. O enredo do poema narra a história de um estudante solitário que, enquanto lamenta a morte da sua amada, recebe a visita macabra de um corvo falante. A ave repete incessantemente a palavra nevermore, que é traduzida ali como nunca mais, levando o narrador à beira da loucura. O clássico poema inspirou a criação de quadrinhos The Crown em 1989. E sobre as adaptações, o filme de 94, estrelado pelo Brandon Lee, segue a jornada de um músico que retorna do mundo dos mortos para vingar o brutal assassinato da sua noiva. O filme teve destaque pela trilha sonora e a atmosfera ali toda gótica. Também teve uma outra adaptação em 2024, só que a produção ela dividiu opiniões, porque ela foca mais na relação do casal antes do assassinato, em uma nova abordagem. O último dessa lista tem algo de diferente de todos os outros livros e do que normalmente é feito. O livro ele veio depois do filme, que é o clássico Poltergeist, ou Fenômeno, produzido pelo Steven Spielberg. O filme foi lançado nos cinemas em 1982. A franquia também conta com um remake lançado posteriormente e além da trilogia clássica dos anos 80, que foi Poltergeist, o Fenômeno, Poltergeist 2 e o 3, e o remake de 2015. A novelização oficial do clássico Poltergeist, escrita pelo James Caan, foi lançada originalmente em 1983. A obra expande o universo de uma família e da caçula Carol Wayne, trazendo novas camadas, visões da médium Tangina e mais detalhes sobre a dimensão ali sobrenatural. E aqui a história acompanha essa família que é aterrorizada por forças sobrenaturais na sua própria casa e que se dá ali pelo sequestro da caçula, da Carol Wayne, através de um portal interdimensional. E as principais diferenças e complementos que você encontra no livro é que o livro ele se aprofunda muito mais na identidade do antagonista principal, que é a besta, e coloca ali entidades espirituais que a Carol Wayne acaba interagindo. Tem mais detalhes também sobre a médium, a Tangina, e ela ganha um espaço muito maior com foco ali no seu passado, nas suas motivações e na sua luta no mundo espiritual. E tem cenas adicionais. A versão literária ela inclui passagens mais assustadoras e descritivas ali, descrições sensoriais que complementam,
Tem uma leve diferença ali entre as cenas do cinema. A obra foi relançada no Brasil nessa edição aqui de colecionador luxuosa pela Dark Side Books, em parceria com a Macabra Filmes, e ela tem ali imagens e ilustrações do filme. Essa edição aqui ela foi lançada em 2023. E essa lista vai ter um livro extra de um autor de terror contemporâneo, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grant Hendrix. O livro ele foi publicado originalmente em 2016 e aqui no Brasil ele foi lançado em 2021. O filme ele foi lançado em 2022 exclusivamente no Prime Video. Ele não foi para o cinema. E o tom da produção mistura terror e comédia jovem ambientada nos anos 90. O autor ele revitalizou a literatura de terror contemporânea com uma mistura única de comédia, nostalgia e críticas sociais. Sobre o livro, a premissa principal é: o diabo é páreo para a força de uma amizade? Aqui a história se passa no outono de 1988. As melhores amigas, a Abby e a Gretchen, curtem o ensino médio em uma prestigiosa escola católica, mas elas são meninas super populares que idolatram a Madonna e odeiam seus pais. E quando as duas experimentam alucinógenos, a Gretchen ela decide nadar num riacho, mas ela acaba desaparecendo a noite inteira. E ela volta no outro dia muito estranha. Ela tá irritada, cheia de espinhas, carrancuda, cheia de cicatrizes e sempre usa as mesmas roupas largas, sujas e feias. E não demora muito para eventos bizarros e sangrentos começarem a acontecer por onde ela passa. Esse autor contemporâneo de terror, ele acabou se tornando um dos meus favoritos. O primeiro livro que eu li foi Como Vender uma Casa Mal Assombrada. Eu adorei aquele livro. Aí eu li esse daqui, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que é um dos mais famosos do autor. Eu também li Donas de Casa Caçadoras de Vampiros e eu já tô aqui com 2 outros lançamentos do autor para ler. E o que eu mais gostei nesse autor é que ele mistura elementos do terror e eu até diria elementos do horror, mas tudo com muito sarcasmo, humor e críticas sociais. E ele é um tipo de terror bem diferentão. Ele usa elementos e temas bem diferentes que te prendem muito, e para quem está procurando um autor de terror atual, contemporâneo, vale dar uma chance ali para os livros dele. E esses foram os outros livros e as suas adaptações. Me diz aí nos comentários se você já viu esses filmes, se você já leu esses livros. Curtam o vídeo. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!